Queridos irmãos, como eu disse, nós vamos continuar aquilo que iniciamos na semana passada. Nós estamos no tópico de Igreja Batista Reformada. Mais especificamente, nós estamos lidando com a teologia do pacto. O pastor Maurício trabalhou alguns aspectos introdutórios na semana passada. Eu vou fazer essa segunda parte, tentando resumir para vocês o que é a teologia do pacto. Quais são os seus principais pontos? Quais são suas principais implicações? E quais são as suas principais aplicações na vida da igreja. Na parte final, nessas partes de aplicações, eu vou precisar da ajuda de vocês. E eu quero que vocês, no decorrer da aula, já fiquem aí pensando como tudo que a gente falar aqui se aplica na vida da igreja. Ok? Então vamos lá. Importante lembrar isso aqui. Nós, nessa parte, nesse bloco sobre a Igreja Batista Reformada, eu estou me basando muito no artigo do Tom Higgs, o que é ser um batista reformado, no qual ele aponta 5 pontos que faz um batista reformado de forma assim primordial, né? A gente estudou sobre a confessionalidade, o que é ser reformado, confessionalidade batista, confissão de fé, e esse seria o primeiro ponto. O segundo seria a soterologia calvinista, né? Um batista reformado, ele é calvinista. Ele tem a soterologia calvinista. Foi aquilo que a gente viu no Tulip, né? No Sínodo de Dort, nos cânones de Dort, todos aqueles ensinamentos. E agora, no terceiro ponto, a gente vai tratar sobre a teologia do pacto. Estamos tratando sobre a teologia do pacto. Os batistas reformados, eles são aliancistas, ou afirmam a teologia do pacto, né? Então, a gente vai falar disso hoje. Nas próximas, a gente ainda tem o princípio regulador do culto, e vamos tratar sobre culto e liturgia reformada. E, por último, sobre o uso da lei de Deus, que nós estamos também aprendendo e vendo que os reformados deram uma grande ênfase na lei como norma de vida, né, para a santificação, para aprender qual é a vontade de Deus. Mas hoje o nosso ponto é aquele 3 ali, teologia do pacto, e a gente vai entrar nesse assunto agora. Eu incentivo vocês para que leiam o material que eu vou postar amanhã, lá no grupo da secretaria. Ele tem alguns artigos que eu não vou falar aqui, quero que vocês procurem lá depois e leiam, tá? Alguns comentários importantes, outros comentários adicionais sobre batistas, sobre a visão do pacto, sobre o entendimento da Escritura. Tem bastante texto também lá e eu preciso que vocês deem uma olhada, tá? Então, muita coisa eu não vou falar, mas tá aqui como um adicional para vocês. Quem aqui poderia me dizer, para a gente começar, o que é a teologia do pacto? Com vistas daquilo que vocês aprenderam da semana passada, mas aquilo também que vocês têm estudado e tudo que vocês têm aprendido aqui na igreja. Quem pode contribuir? O que é a teologia do pacto? O que é isso? Pode falar. Fala. Muito bom, Charles. Muito bom. Muito bom. Sim, sim, sim. Olha o que o Charles falou, estudo pelo qual nós vemos como Deus se relaciona com o ser humano. Todo o relacionamento de Deus com o homem é através de pacto. Todos. Até mesmo aqueles que não creem nele. Deus faz pacto com os seres humanos. Ele se relaciona por meio de pacto. Então o que o Charles falou é essencial. Quem mais? Quem dá mais? O que é a teologia do pacto? O que a gente está fazendo aqui? Preciso de vocês. Não vou falar enquanto vocês não forem. A aliança do Senhor com o povo faz parte, né, da questão do relacionamento, da aliança com o povo. Sim, mas o que a teologia do pacto faz? Ó, o nome já diz, teologia do pacto. Teologia do pacto, o que é isso? O que ela faz por nós? O que esse estudo teológico nos informa, nos ensina? Também faz a gente entender mais do Evangelho. Não diria que faz a gente entender o Evangelho, como se só isso fizesse entender o Evangelho, mas faz entender mais do Evangelho. Mas pensem, é teologia do pacto. Todo aspecto teológico existe uma sistematização. Então, na teologia do pacto, ela chega para no meio da Escritura, é o material com que ela está lidando, e ela diz assim, eu vou olhar para a Escritura e eu vou ver a forma, a estrutura de como a Bíblia está formada. E aí, os teólogos olharam e falaram, não, a Escritura, ela está estruturada através da aliança.
através do pacto. E o que eles fizeram foi fazer uma sistematização. O que é esse pacto? Com quem ele se dá? Como ele se dá? Quais são as nuances? Tem diferença? Tem mais de um pacto? É só um grande pacto? Então, é essa sistematização que a teologia do pacto faz por nós. Tá? Então, eu quero que vocês vejam essa primeira coisa aqui, ó. Isso aqui é importante. A aliança, o pacto, como estrutura arquitetônica da história da redenção. É um conceito que está em toda a Escritura. A palavra aliança, a palavra pacto é citada mais de 300 vezes no Antigo Testamento. 300. Então, assim, é um assunto que é muito falado ali. E a teologia do pacto, ela olha para a Escritura e ela vê assim, a forma, o jeito, a estrutura da história da redenção é através do pacto, é através da aliança. E quem foi que mais desenvolveu essa doutrina? Foi a tradição reformada, por isso que ela é um distintivo dos reformados. Foi a tradição reformada, foi a teologia reformada que mais falou sobre a questão do pacto. E essa teologia, a teologia reformada, vê a estrutura primária da revelação bíblica como sendo a do pacto. Deus se relaciona com o homem através de aliança. Esse é o ponto, essa é a questão. É um conceito de aliança, de pacto, né, que amarra a revelação como um todo, e ela se difere muito daquilo que nós chamamos em teologia de dispensacionalismo. Então, toda vez que vocês verem falar sobre teologia do pacto, ela está em oposição à teologia dispensacionalista. A teologia dispensacionalista e a teologia do pacto são formas de harmonizar a Escritura. São formas de harmonizar os testamentos. Olha, a gente está vendo uma coisa aqui no Antigo Testamento, estamos vendo uma coisa no Novo Testamento. Nós estamos vendo um enredo da história da redenção. Como nós harmonizamos isso? Aí a teologia dispensacionalista vai dar um caminho. A teologia do pacto, que nós estamos estudando, que é aquilo que os reformados desenvolveram, vai em outra linha. Para o dispensacionalismo, né, originalmente acreditava-se, isso já foi falado aqui, o pastor Maurício já falou isso aqui na aula de batismo e ceia, mas a teologia dispensacionalista, só para a gente relembrar, ela acredita que a chave da interpretação bíblica é uma divisão correta da Escritura. Eles dividem mais as coisas. E dizem que a Bíblia está estruturada em 7 dispensações, ou 7 períodos de testes na história da redenção. Seria o período de inocência, de consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino milenar. Mas o que é importante vocês pegarem assim, da teologia dispensacionalista, e que isso está em oposição à teologia do pacto, é ver que para o dispensacionalismo, que é um jeito de fazer teologia, de harmonizar a Escritura, é meio que Deus faz uma aliança com o homem quebra a aliança, aí Deus precisa fazer outra aliança. Aí o homem vai e quebra a aliança de novo, aí Deus precisa fazer outra aliança. Aí Deus vai e testa de novo, e aí o povo não obedece, e aí o servo dele não faz o que deveria fazer, aí quebra a aliança, e Deus faz outra aliança. Então tem esse aspecto mais quebrado das coisas, né? Na teologia da aliança, do pacto, nós enxergamos um fio condutor por toda a Escritura. Não é simplesmente que o homem vai e quebra as coisas, mas sim, claro, ele vai desobedecer, ele é pecador, mas o Senhor está mantendo a aliança, porque Ele que é o mantenedor das coisas. E é por esse fio que é condutor que o Antigo Testamento e o Novo Testamento está estruturado debaixo dessa aliança de Deus. É por isso que eu coloquei ali, que saiu, o conceito de aliança de pacto amarra toda a revelação. Amarra a revelação como um todo. Ok? Estão entendendo isso? Estão entendendo esses aspectos introdutórios? É importante. Então vamos continuar. Nesse sentido, os teólogos que primeiro olharam para a Escritura e começaram a lançar as bases da teologia do pacto, eles entenderam que as estruturas dos pactos antigos, ou seja, do Antigo Oriente Próximo, do contexto do Antigo Testamento, a estrutura dos pactos que os homens faziam, era muito parecida com aquilo que nós temos registrado no Antigo Testamento. E a pergunta foi, por que o Deus está se relacionando com o homem através de elementos
pactuais, né, de tratados, de alianças que aconteciam também na época. Essa foi a pergunta. E aí a constatação foi que, da mesma forma que existiam pactos antigos entre os reis e os seus servos, né, os suzeranos e os vassalos lá atrás, no Antigo Oriente Próximo, dessa mesma forma que existiam elementos de pacto lá, a Escritura também traz elementos de pacto, porque Deus se relaciona com o ser humano através de alianças. E o Senhor faz questão de deixar claro alguns elementos da aliança. Foi aqueles que eu coloquei ali, ó. Assim como as alianças humanas entre suzeranos e vassalos, algo que o pastor Maurício pincelou da semana passada, as alianças entre Deus e o homem continham a apresentação do soberano, que é um preâmbulo, as estipulações e sanções da aliança, as promessas e juramentos e a ratificação por intermédio de um rito. Então, quando alguém ia fazer um tratado, lá atrás, ele obedecia esses elementos aqui. E aí a gente vai para a Escritura e olha a narrativa do Gênesis e depois, posteriormente, dos outros livros da Bíblia, e a gente vê Deus fazendo essa mesma coisa quando ele vai se mostrar ao seu povo. Aí, nesse sentido, o Sproul, ele mostra assim, da mesma forma que tinha 5 elementos do pacto lá, dos pactos antigos, a Escritura também traz esses 5 elementos do pacto de Deus com os seres humanos. Quais são esses elementos? Parecidíssimo, né, com aquilo que eu coloquei ali em cima, ele só troca um pouco os nomes. Preâmbulo, prólogo histórico, estipulações, sanções, votos e juramentos e ratificação. Aí eu quero que a gente pense um pouquinho sobre isso aqui. Olha só, o que seria o preâmbulo? O que seria o preâmbulo? Seria aquela introdução, né? Ninguém começava a fazer um pacto falando assim, olha, Edmar, você precisa fazer isso, não fazer isso. Ana, você precisa trabalhar assim, não trabalhar assim. O pacto não começava assim. Normalmente o pacto começava com um preâmbulo e com o Senhor também não é diferente. Antes dele dar a lei para o seu povo, o que ele faz? Eu sou o Senhor teu Deus. Ele se apresenta. Ele mostra quem ele é. Então, o soberano se coloca diante do povo e diz assim, eu sou teu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. E traz as características de quem ele é, porque é isso que fundamenta, é isso que introduz. O Sproul colocou isso ali. Aí depois tem um prólogo histórico. O que seria um prólogo histórico? Seria um breve relacionamento, um breve histórico do relacionamento entre o rei e o seu servo, entre o suzerano e o vassalo. E isso tem nos pactos que o Senhor faz com o seu povo? Tem também. Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês não eram povo e agora vocês são povo. Eu tirei vocês do cativeiro, eu tirei vocês com mão forte do faraó. E o Senhor, além de se apresentar, também mostra o histórico de relacionamento. Eu levei vocês por dentro do mar. Eu sustentei vocês no deserto. Eu desapossei reis poderosos dentro da terra prometida. Eu coloquei vocês lá. Vocês não fizeram absolutamente nada, mas eu estou conduzindo vocês. O Senhor está mostrando esse relacionamento, né? Aí depois de mostrar isso, o Senhor vem com as estipulações e sanções, que era o acordo entre o rei e os vassalos e os servos. E o Senhor traz isso também para o povo. Ele traz isso principalmente através da lei, não é? Deus dá a sua lei. E na lei diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Na lei também diz que se você obedecer, você será abençoado. E se você desobedecer? Você será amaldiçoado. Esse é o ensino de Deuteronômio 28, por exemplo. Olha, se você fizer isso aqui, você vai ser abençoado. As bênçãos da obediência. Se você fizer isso aqui, você não fizer aquilo que é a vontade do Senhor, você será amaldiçoado. Os pactos também têm juramentos e votos. Todos os tratados antigos, né, eles ganhavam força de lei por uma declaração, um juramento, um voto. E olha só que interessante, quando a Bíblia diz sobre aliança, que a palavra do hebraico é berit, a Bíblia nunca diz para a gente fazer uma aliança. No literal, eu estou falando. A Escritura diz assim, cortar uma aliança. Aí você vai, como assim? Não é fazer uma aliança, mas está lá no texto, é fazer uma aliança, porque está trazendo para nós o sentido, mas no literal está cortar uma aliança. Por quê? Por que vocês acham que está cortar uma aliança e não fazer uma aliança? A aliança dos pedaços tem muita relação com isso. Quem falou? Foi o Paulo, né?
Exatamente. Então, quando no Antigo Testamento diz sobre aliança, esse cortar a aliança no seu sentido literal, demonstra para esse voto, esse juramento. Então, quando eu ia fazer uma aliança com alguém, por exemplo, vou fazer uma aliança com o Hugo, nós precisávamos selar, jurar, votar aquela aliança. E a gente fazia como? Pegava um animal, né? Partia o animal no meio, colocava um pedaço de um lado, um pedaço de outro, e falava: ó, Hugo, nós estamos em aliança, em juramento, em voto. Passa aqui no meio. Aí eu passava. Agora passa você. Aí eu passava também. E essa era a forma de fazer. Por quê? Porque o que está implícito ali é: olha, Hugo, se você quebrar a aliança, se você quebrar o juramento, se você quebrar o voto, eu vou fazer com você o que a gente fez com esses animais. É? Aham. É exatamente isso aí, Renata. Que horror! Exatamente. Se você quebrar a aliança, se você quebrar o pacto, vai ser feito com você o que nós fizemos com esse animal. Nós vamos derramar sangue. E os seus pedaços vão ser partidos. Olha que forte, né? Aí, qual exemplo bíblico a gente tem, né? Lá em Gênesis 15. Deus faz isso com Abraão. Abraão, ele vira para Deus, depois de Deus dar todas aquelas promessas, e Abraão pergunta assim: tá, mas como eu vou saber? Qual é a garantia? É isso que Abraão está falando. É? O que a gente faria hoje é dar a chave do carro. Deixa a identidade, o celular e a chave do carro. Bota aqui na escritura, me dá um penhor, bota seu apartamento aqui, o seu carro, né? Antigamente não tinha isso, né? E aí Abraão vira para Deus e fala assim: como eu vou saber que eu vou herdar a terra, então? Tá bom, você está falando. Como eu vou saber? Aí Deus vai e fala: pega esses animais, corta, bota um pedaço aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí Abraão foi lá, pegou os animais, matou os animais, cortou, botou um pedaço de cada lado. Aí tem uma hora que Abraão pega no sono. Aquela cochilada, né? Aí quando Abraão levanta, vem um fogareiro, fogo consumidor, e passa no meio dos pedaços. E consome tudo. A própria presença do Senhor, né? Manifestada daquele jeito. E o Senhor passa e consome tudo. E Abraão fica: ué, cadê a minha parte? Eu não tenho que passar também. E não, ele não passa, é só o Senhor que faz. O que o Senhor está dizendo a ele? O Senhor está falando assim: eu vou garantir o negócio. Sou eu que vou sustentar isso aqui. Eu estou jurando. E o Senhor faz o juramento por quem? Por Ele mesmo. Porque não tem ninguém maior do que o Senhor. E é isso que o ensino de Hebreus 6, 13 e 16 nos diz. Deus jura pela coisa mais alta que pode, por si mesmo. Sim? Não, porque Bereshit significa início. É como se fosse começo. Não, não. É só parecidas mesmo. Não é a mesma, não. Bereshit significa início, começo. Berit significa aliança, é outra coisa. Mas o Senhor jura por Ele mesmo, é isso que Hebreus 6 diz. E Ele faz isso, e a gente tem esse ritual, né, esse simbolismo, esse voto, esse juramento ali. E por fim a gente tem a ratificação, né? O Sproul aponta isso. Nos pactos existem ratificações, eles eram selados por um ritual de cortar, né, como a gente viu, e isso era um rito. Né? Na antiga aliança, existe algum ritual de cortar? Qual? Na antiga. Circuncisão. Olha que legal. Corta o prepúcio. E aí o que Deus está ensinando para o povo? Se vocês não guardarem a aliança, vocês vão ser cortados da bênção. Da mesma forma que o prepúcio do homem foi arrancado, retirado, separado do corpo dele, vocês também serão separados da minha bênção se vocês não obedecerem a mim. É isso que o Senhor está dizendo. Então, o simbolismo aqui é muito importante. Da mesma forma de cortar os pedaços, né, de derramar sangue. Você vai fazer circuncisão também, você derrama sangue. Também você corta pedaço. E essa era a marca, né? Essa era o juramento do pacto que o Senhor deu. Né? Na nova aliança, a gente também tem ritual? Qual? Oi? Batismo, mas eu queria outro. Né? Esse ritual de renovação da aliança, nova aliança do sangue. Qual é o ritual? Ceia, né? Agora a gente não precisa mais derramar sangue. Por quê? Porque Cristo já derramou.
Agora nós celebramos comunhão no sangue de Cristo, mas é um ritual, é uma ratificação. Então, quando os teólogos, né, os estudiosos, os autores, eles foram para a Escritura, eles viram todos esses indícios, todos esses pontos. E tudo isso culmina, né, naquela frasinha que eu coloquei no início. A revelação bíblica é amarrada por pacto. A estrutura arquitetônica da história da redenção é a aliança. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Ok? Por isso, dessa forma, a teologia reformada, com esse centro na aliança, no pacto de Deus, né, costuma falar de 3 alianças ou 3 pactos. A aliança da redenção, a aliança das obras e a aliança da graça. Nem sempre esses nomes, nem sempre não, mas muitas vezes esses nomes também já foram criticados, por talvez dar nuances de erro, por não serem compreendidos também, mas foram esses os nomes que ficaram consagrados na teologia e aquilo que a gente usa. Por isso que eu estou trazendo aqui. É a mesma coisa de expiação limitada, né? Às vezes tem um teólogo que fala, não, mas esse nome aqui não é tão bom, porque pode gerar isso e isso. A gente entende, fazemos as ponderações, né? Fazemos os entendimentos, mas é um nome que ficou consagrado. Então, são esses os nomes: aliança de redenção, aliança das obras e aliança da graça. Ok? Vocês estão entendendo ou estão fingindo que estão entendendo? Estão entendendo ou estão fingindo? O Ricardo fez assim, ó. Ele está fingindo. Briguem com o Ricardo. Tudo certo? Eu precisava que vocês entendessem essa introdução, que essa introdução era importante para a gente seguir. Então vamos lá. Esses seriam, né, os conceitos mais primários. Agora vamos entrar em cada um. Pacto de obras. Tá bom, pastor Jonas, você falou da aliança, do pacto amarrando a revelação bíblica, mas quais são elas? Né? Como que os reformados sistematizaram isso? Como que eles dividiram? Então eu vou apresentar primeiro aqui para você, um pacto de obras. Deus fez um pacto de obras. Quem sabe me dizer o que é isso? Tá voando, hein, Charles? Que isso, hein? Mais, pacto de obediência com Adão e Eva, o que mais? Ninguém mais? Eu vou esperar alguém falar. Dependia esse pacto do homem cumprir. Deus fez pacto com quem? Com Adão e Eva. Eles tinham pecado ou não tinham pecado? Não tinham pecado? Tem certeza? Vocês estão certos. Então, eles não tinham pecado. Então, Deus faz esse pacto com eles. Esse pacto exige o quê? Obediência, né? Obediência completa. E por que chama de pacto de obras? Sim, é isso aí. Quando a gente fala pacto de obras, não é que não tem o aspecto de graça. A gente vai ver que tem um aspecto de graça. Mas esse foi o nome que ficou consagrado, né, e ficou sistematizado. Mas significa assim, olha, se vocês obedecerem, vocês vão continuar vivos. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. O Senhor fala assim, ó, de todas as árvores vocês podem comer. Dessa vocês não podem. De uma vocês não podem. Façam isso e vocês vão viver. Se comer, vai morrer. É bem assim. Né? E Adão e Eva, eles não tinham pecado, eles não tinham inclinação para o mal como nós temos. Eles não estavam afundados, mortos em seus pecados. Eles eram o melhor que poderia ter, né? O melhor da raça humana. Né? Então, esse pacto de obras, ele envolve exatamente essas coisas que vocês falaram. Mais um pontinho aqui importante. Elementos desse pacto na narrativa do Éden antes da queda. É isso que a gente falou. Né? Antes mesmo do pecado, nós temos indícios na Escritura, no relacionamento de Deus com Adão e Eva, que mostra esses elementos que eu falei anteriormente. Deus vindo para eles na viração do dia, Deus conversando com eles, Deus dando a sua lei. Sim, não era o decálogo, não era a lei lá do Sinai, já pronta, desenvolvida, toda estipulada. Aí o Senhor estava vindo para eles falando, olha, vocês podem usufruir de tudo, só não vai comer dessa árvore. Vocês vão cultivar, vocês vão guardar, vocês têm que dominar, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam avançar, né, nessa criação que eu estou dando para vocês. Então, tinha a vontade de Deus ali expressa a eles. Né? E a gente diz que o pacto inicial de Deus, que Deus fez com a humanidade foi um pacto de obras, por isso. Foi a vida prometida a Adão e a sua posteridade, sob a condição de obediência perfeita e pessoal. Façam isso e vocês vão viver. Então é por isso que a gente chama de obras, né? E exigia isso, obediência perfeita e pessoal.
Se Adão não tivesse pecado, o que aconteceria? Sim, sim. Cristo não viria. Eu estou fazendo uma suposição aqui, que a gente não tem como, né? Isso não aconteceu. Mas se Adão não tivesse pecado no jardim, assim, o que aconteceria? A gente não continuaria no jardim, porque ia desenvolver. Mas a gente continuaria no estado sem pecado, perfeito, pleno, né? É. Oi? Não sei. Na verdade, Caim e Abel não ia ter pecado, né? Que ia nascer sem pecado também. Então, enfim. Mas era uma obediência que exigia perfeita. Faça isso se você não viver. Mas eles não fizeram, né? Na vida foi prometida como recompensa pela obediência, por satisfazer a condição do pacto, que era isso que Deus estava pedindo. Então, no Éden, essa era a promessa de vida que eles tinham. E qual que era a consequência se eles quebrassem o pacto? Morte, né? A consequência da quebra do pacto era morte. Morte em quais sentidos? Espiritual só? Física também, né? É morte de tudo. Então é uma morte física e uma morte espiritual. Mas Adão e Eva morreram depois que pecou? Então por que vocês falaram que é morte física? E por que eles não morreram depois que eles pecaram? Não, logo depois. Por que eles não morreram logo depois? Quem falou graça? É isso. Misericórdia. Era para eles morrerem depois que pecou. Aí o que Deus faz? Deus faz peles para eles. Deus esfola um animal. Deus derrama sangue. Deus veste a nudez deles. E sim, eles morreram lá na frente. Mas Adão viveu 900 anos. É pouco? Deus é misericordioso, né? Mas sim, toda a posteridade morreu após isso. Vocês estão corretos. Eu estou provocando vocês para a gente ir um pouquinho mais além, para vocês me darem também, senão fica muito fácil, né? Sim. A posteridade, exatamente. Sim, não, sim. O que ele disse foi que eles não tiveram vida e para ir lá e praticar o pecado, mas eles nasceram no pecado, sim. Então a consequência do pacto era a quebra da morte. Era isso que estava diante deles ali. Foi esse o primeiro pacto que ele fez com Deus. Isso aqui é importante. E qual que era o propósito da lei de Deus? Aqui no sentido, qual que era o propósito da revelação da vontade de Deus para Adão? Qual é o propósito da lei, segundo todo o ensino da Escritura? Eu coloquei aqui 3 textos, né? Romanos 7:10, Levítico 18:5 e Lucas 10:25-28, que é o diálogo de Jesus com o jovem lá, o jovem diligente, o jovem piedoso. Qual que era o propósito da lei, segundo esses textos? O propósito da lei era dar vida. Paulo diz assim, o mandamento que era para vida se transformou em morte para mim. Em Levítico 18:5, o Senhor diz assim, aquele que guardar os mandamentos viverá por eles. Paulo repete essa frase em 2 textos do Novo Testamento, em Gálatas 3 e Romanos 10, mostrando que se os homens cumprissem a lei, eles iam ganhar a vida. Mas eles não conseguiram fazer, por isso que Cristo teve que fazer por eles. Quando Jesus está falando lá no diálogo com o mestre da lei, ele diz assim, quais são os mandamentos? Aí ele repete. Aí Jesus diz assim, faz isso e você vai viver. Só que ele vai ter como viver, que ele pecou? Ele vai ter como guardar aquilo tudo? Não. Mas a lei foi dada para conceder vida, né? Por isso que ela é norma de vida. Ela mostra a vontade de Deus, a santificação, né? Era conduzir a vida. Só que nós não conseguimos fazer isso por causa do pecado. Por causa da queda. Por causa da inclinação para o mal. Aí o homem que está inclinado para o mal, porque desobedeceu a Deus, agora vai para a lei que era para dar vida, ele vai para a lei para quê? Para buscar sua justificação. Ele vai para a lei para tentar ser salvo, ele vai obedecer para tentar ser salvo, mas não adianta mais. Ele precisa de alguém que cumpra a lei por ele e o salve da maldade do seu próprio coração. Estão entendendo? Então a Escritura ela tem uma lógica. Ela tem um arco narrativo, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Ok? Ok ou não ok? Ok, então. Principal fundamentação bíblica, além dessas que eu falei, né?
para o pacto de obras é o contraste entre Adão e Cristo. A gente vê como Adão como um cabeça federal, o pastor Maurício também falou isso semana passada, e Cristo como outro cabeça federal. Então, se os homens morrem em Adão, em Cristo eles podem ter vida. E é esse o paralelo que Romanos 5, 12 a 21 faz também por nós. Oséias 6,7 é um texto importante, que é citado também nessa questão do pacto de obras. O texto diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. O Senhor está falando ao povo de Israel. Olha, Israel transgrediu a aliança, o pacto, como Adão fez. E eles são infiéis a mim, eles caíram. Né? Então, eles estão debaixo da condenação. É basicamente isso. Eles precisam de alguém. Né? Existem elementos de graça no pacto de obras? Existe. A Deus já falou uma aqui, né? Que foi eles não morrerem imediatamente. Isso já é uma coisa. E existem muitos outros elementos de graça, eu só vou apontar alguns aqui. Primeiro, o Código Penal no Antigo Testamento. Né? Os homens estão todos debaixo do pecado, e eles também precisam obedecer à lei de Deus. Deus não deixa vocês, não, você pecou agora, então você não precisa obedecer à minha lei. Não, você pecou, você vai ter que obedecer à lei. Só que, do ponto de vista do Código Penal, né, do Antigo Testamento, alguns pecados são punidos com morte, não são? E outros? Não, nem todos. Ué, mas todo pecado não é uma ofensa contra Deus? Sim, com certeza. O Senhor está mostrando ali, né, fazendo uma distinção de coisas. Mas todo pecado não é contra Deus? A Bíblia não diz que a alma que pecar vai morrer? Então, se o homem pecou, era para morrer, todo mundo. Pecou, morre. Né? Mentiu, morreu. Adulterou, morreu. Pensamento impuro, morreu. Não era para ser assim, não? Não é lógico? Mas a lei diz isso? Algo morria. Mas não era você. Não era sua pele, não era seu sangue. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Pacto como condescendência de Deus é outro aspecto de graça. Como voluntária condescendência de Deus. Deus já está se rebaixando. Deus já está se rebaixando quando Ele faz aliança com um homem. Deus não precisava. Ele é Deus, você é homem. Ele é condescendente, Ele é complacente, Ele é compassivo. E aí quando Deus faz um pacto com o homem, olha que legal, olha que extraordinário isso. Quando Deus faz um pacto com o homem, Deus se amarra ao homem. Aí, poxa, que isso, pastor Jorge? Quando Deus faz um pacto com o seu povo, Deus se amarra ao seu povo. Quando Ele faz o pacto com Abraão, Ele passa no meio dos pedaços, Ele diz assim: eu vou guardar esse juramento. Ele precisava fazer isso? Ele é satisfeito em si mesmo. A Trindade é uma comunhão de amor, de graça, de tudo. Mas Ele vai e faz. Então só de Deus se rebaixar e fazer uma aliança, né, já é graça. Deus é fiel a nós. Ele é fiel à sua aliança, ao seu pacto, e Ele voluntariamente faz isso. Ele se amarra voluntariamente. Olha que maravilha. Né? Por fim, né, como eu disse ali, Deus se amarrou a nós por meio do pacto e demonstra assim a sua fidelidade. Deus poderia ter dito simplesmente: faze isso, sem ter dito, e viverás. Né? Ou, eu te abençoarei. Mas Ele disse: faz isso e vocês serão abençoados. Faz isso e vocês viverão. Né? Então, só Deus fazer tudo isso, Deus já é bem gracioso com a gente. Coloquei aqui no nosso material uns aprofundamentos sobre autores que não gostam dessa nomenclatura, por exemplo, Pacto de Obras. O Palmer Robertson tem um livro chamado Cristo dos Pactos, um livro muito bom sobre teologia do pacto. Né? Ele não gosta de Pacto de Obras, ele critica esse termo. Ele critica também o termo Pacto de Graça e ele é contrário à Aliança da Redenção. Então... Aí eu estou falando, então, o livro é bom e você está falando que ele é todo contrário? Esse livro é bom, é um livro de referência. Mas ele não gosta desses termos e ele traz outros. Né? Ele prefere o Pacto da Criação, por exemplo, e outras coisas. Calbart também não achava que a aliança de redenção era uma conjectura desnecessária, mas a tradição reformada como um todo diz que a Escritura dá indícios, insights e favorece esse pensamento, e é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que estava presente nas confissões, é por isso que eu estou trazendo aqui também para vocês. Mas aí você lê um pouco mais lá para você ter um aprofundamento a mais, né, de pessoas que falaram sobre isso também. Ok? Entendemos o pacto de obras? Eu preciso que vocês entendam isso aqui é importante. Tudo bem?
Então vamos seguir. Pacto da graça. Tá, você falou do pacto de obras. O homem foi lá, quebrou, desobedeceu, fez aquelas coisas. E o que é pacto de graça? O que é o pacto da graça? Não, Deus é misericordioso, sim. Mas ele não já foi misericordioso antes? Foi. E como ele é misericordioso, então, aqui? Aí saiu todo mundo agora. Teríamos um substituto. Assim, é bom o seu comentário. Precisa de desenvolvimento, mas é bom. Ele que cumpre a parte, então não tem exigências para nós? Dentro, por exemplo, da própria questão de Abraão. Hum. Ele não precisava ter feito aquilo? Não. Mas Abraão conseguiria cumprir com esse próprio parte? Talvez não. Entendi. Mas e minha primeira pergunta? E minha primeira pergunta? O pacto da graça tem exigências? Tem condições? Rapidinho. Fala. Começou a esquentar aqui o negócio. Começou a esquentar. E sim, a fé é uma exigência do pacto da graça. Mas como que isso se dá? Olha, estamos melhorando. Somos salvos através pela fé, mas também pela graça. Você falou o que, Charles? Então, estamos melhores. Estamos fazendo teologia. Beleza. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho mais sistematicamente. Eu vou pegar o que vocês falaram e vamos colocar aqui. Pacto da graça, o que seria isso? Deus fez um segundo pacto com a humanidade. Né? O homem se tornou incapaz de alcançar a vida. Lembra da lei, propósito da lei? A vida. Ele se tornou incapaz, porque ele pecou. E aí o que Deus faz? Deus faz o pacto da graça. E no pacto da graça, Deus se oferece livremente aos pecadores. Deus oferece vida e salvação em Cristo Jesus pela fé. E Deus dá aos seus filhos também o seu Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz em nós? Ele nos torna dispostos a ir ao Senhor. Ele nos capacita a crer. Ele transforma o nosso coração. Ele nos regenera. Esse é o pacto de Deus feito com pecadores. O primeiro pacto não foi feito com pecadores. Foi ou não foi? Não foi, né? Adão e Eva não tinham pecado. Mas o pacto da graça é Deus se amarrando agora a pecadores. Olha a progressão. Deus se amarrou. Só dele fazer um pacto, ele já se amarra. Mas agora ele está fazendo isso a pecadores. Deus nos amou quando ainda éramos. É isso que a Escritura diz. Então esse é o pacto da graça. É Deus te dando isso, né? Como eu disse, o pacto das obras foi feito com as criaturas não caídas. E por terem violado o pacto pela queda, a única esperança da humanidade estava enraizada na graça de Deus. Estava enraizada na graça de Deus. Então é por isso que Deus precisa fazer um pacto da graça. Um pacto de graça. Né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tá bom, você falou sobre o pacto de obras e falou sobre o pacto de graça. Agora nós estamos no pacto da graça, correto? Correto, Luciano? Então tá bom. Mas a gente está livre totalmente das implicações do pacto de obras? Por quê? Vocês acharam que era só um não? Aí é moleza demais, né? Pô, não, sim, amém. Explica, ué. Agora você tem a questão da santificação. Você vai para as obras para poder você percorrer a questão da santificação. Mais ou menos. Tem relação. Você está no final, mas eu ainda estou aqui. Eu preciso disso aqui para a gente chegar nisso. Mas aí eu coloquei aqui no ponto. Esse pacto não está totalmente separado do pacto de obras. Por que não está? Mas aí o pacto de obras ele exige uma perfeição completa. O pacto de obras ele exigia obediência perfeita. A gente consegue fazer isso mesmo depois da graça? A gente vai obedecer, mas a nossa obediência é imperfeita. Então, não é tão isso. Mas, vamos lá, vamos trabalhando. Ó, aqui a Isabelle, Gabriele. Ela chegou perto, ela falou assim, olha,
Cristo cumpre o pacto de obras por nós. Pela obediência dele. E isso é imputado a nós. Ó, tá começando. Alguém ia falar alguma coisa? E aí ele garante isso, independente de obras. Esse pacto é independente de obras, não é? Esse pacto dos pedaços é independente de obras. Quem passou foi Deus, ele que garante. Sim, você está correto. Mas o que eu preciso que vocês entendam aqui é que o pacto da graça não está totalmente separado do pacto de obras. Aí por quê? Até sem obras é morte. Isso é o final, mas vamos lá. Mas sim. Uhum. Então, Deus ele não abre mão do cumprimento, ele só utiliza pessoas. Sim, diferentes para fazer. Teóloga Bruna, gente. Levi se apaixonou. Não é assim, né? Tem que ter um negócio, né? Mas é isso. Agora, deixa eu ser um pouco mais sistemático aquilo que eu estou perguntando a vocês. Quando eu falo que ele não está totalmente separado do pacto de obras, eu quero dizer que, em um sentido, o pacto de obras ainda permanece intacto. Deus ainda traz juízo àqueles que quebram a sua lei e Deus ainda exige obediência de todos os homens. Ponto. Todos os homens. Crentes e não crentes. Deus exige obediência, porque esse pacto foi feito com a humanidade. É por isso que alguns autores vão falar assim, o pacto de obras é um pacto com a criação, que pega esse aspecto mais amplo. É um pacto de Deus com toda a criação. Então Deus exige a obediência. Então esse pacto da graça ele é uma adição ao primeiro. Eles não se substituem, um sobrepõe o outro. É um que tem um pouco mais de revelação, uma revelação, o outro tem um pouco mais de revelação, e isso vai progredindo. O pacto de graça não anula o pacto de obras. Né? E como a aliança foi feita com Adão e Eva, com toda a criação, isso envolve toda a posteridade também. Então ninguém consegue escapar desse pacto. É por isso que eu disse que Deus só se relaciona com o homem com um pacto. Até com quem não é crente. Todas as pessoas precisarão responder diante de Deus pelos seus atos. Por quê? Porque Deus exige obediência. Porque Deus fez um pacto, Ele exige isso. Então nós estamos sobre as sanções do pacto de obras. E estamos em necessidade desesperada de um pacto de graça. Né? Outra coisa que a gente precisa entender. Foi isso que eu acabei de falar. Mas outra coisa que a gente precisa entender. Nós precisamos entender também que a nossa salvação é realizada em última instância, e no contexto que a gente está falando, pelo cumprimento do pacto de obras. Isso é realizado pelo segundo e último Adão, Jesus Cristo, que pela sua obediência perfeita cumpre as exigências do pacto de obras. É isso que a Bruna falou, a obediência. Só que agora Deus está exigindo a obediência de outra pessoa imputando a nós. Foi isso que a Gabriela também disse. Mas olha como a Escritura ela tem um enredo, sabe? Ela não tem uma... Quebrou aqui, aí... Ah, não, tá tudo bem. Pecou, então não tem problema. Não, tem problema sim. A gente precisa de alguém que se coloque entre nós e Deus. E cumpra aquilo que a gente não foi capaz de cumprir no jardim. Adão estava no jardim florido e caiu. Cristo Jesus é esse mundo cheio de pecado. E mesmo assim ele foi perfeito. E pela morte de Cristo na cruz, porque ele recebeu a maldição que era para nós. Ele recebeu. Nós recebemos a vida, nós recebemos a graça. Mas nós não merecíamos, não é? Ele merecia, né? Mas ele recebeu a morte.
Então ele paga a dívida. E aí imputa a nós a sua justiça. Acredita na nossa conta. Nos declara justos. É isso que Deus faz. Então quando Deus te olha, Ele te olha através de Cristo Jesus, o perfeito, obediente e único Salvador. Olha que maravilha. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus. Romanos 5, 17 e 19. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, o que está ali? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É isso que a Escritura nos diz. Tá? Dispensações da graça. Os reformados, eles utilizam a palavra dispensação quando eles vão falar do pacto da graça. Só que não é uma dispensação do jeito que o dispensacionalismo diz. O dispensacionalismo desenvolveu isso há muito tempo depois do desenvolvimento da teologia da aliança. As dispensações, quando a gente diz, são as administrações. Não tem na Escritura quando Deus diz assim, Abraão, farei aliança com você? Aí tem uma hora que ele faz com Moisés, Moisés, farei aliança com você, com esse povo? Aí tem uma hora que ele faz com Davi, Davi, farei aliança com você, com a sua casa? Aí a pessoa olha para a Escritura, se ela não entender, ela fala assim, é outra aliança. É porque Abraão, né, foi meio ruim. Agora a gente vai fazer outra. É outra, agora com Moisés. É porque Moisés foi meio ruim, né? Às vezes Deus falava, só dá um toquinho na rocha. Ele, quebrou o negócio. Moisés, você tem que tomar cuidado aí, né, com essa sua ira, né? E aí, não, vamos fazer um com Davi agora. Tal. Mas Davi, né? Ei, Davi, fica de bobeira aí no palácio. Tal. Não pode. Aí Deus está quebrando e fazendo. Não, Deus tem um só pacto. Só que ele tem dispensações diferentes, administrações, e isso é visto também no decorrer da história. Mas ainda que tenha isso, como eu disse, o contexto bíblico completo demonstra que o fio condutor, né, um fio condutor que diz respeito fundamentalmente a uma só e uma mesma aliança da graça, isso é totalmente diferente do dispensacionalismo, que é aquele negócio que eu falei que vai, né, quebrando e dividindo. É mais estanque. A revelação é progressiva, a história da redenção é progressiva, como já disse o Gerhard dos Voss, né, que foi um dos autores que desenvolveram sobre essa teologia bíblica. E a gente precisa observar isso. Ok. Isso aqui eu já falei. Acabei de falar. Agora isso aqui é importante, que eu fiquei aqui instigando o Evandro, né? Coitado do Evandro. O pacto da graça possui exigências? Sim. Quais? A Sandra já falou fé. Arrependimento é uma exigência? Obediência? Sim. Só que agora, no pacto da graça, as condições não são prévias, não são tipo assim, não, você tem que obedecer perfeitamente para ser aceito. Não é isso. Primeiro você é aceito. Deus nos ama, mesmo ainda sendo pecadores. E agora diz, por causa do meu amor, por causa da minha graça, por causa do meu perdão, vem e me obedeça. Entendeu a lógica trocada? Então tem exigência sim. Só que agora é uma exigência baseada na graça. Você é aceito, mesmo sendo pecador, mesmo sendo incapaz. Deus te regenera, Ele te tira do reino dos mortos, Ele te tira para um reino de vida. E aí Ele diz, você precisa viver para mim. Entendeu? Para vir até mim você precisa se arrepender. E essas condições são cumpridas pela graça. Isso é a graciosidade, né? Então a gente já é salvo, nós já somos transformados, se você é crente, claro. O Espírito já regenerou. E agora nós produzimos frutos para a glória de Deus. As obras não são para sermos aceitos, mas são um resultado, um fruto de algo que aconteceu no nosso coração. Obra não é para justificar ninguém, mas as obras demonstram que você é justificado e salvo. David Paulson, em um texto, ele falou assim, o amor de Deus não é incondicional. Esse é o último ponto. Aí você fala, como assim? O que o David Paulson estava querendo dizer aqui? Ele estava falando assim, em algum sentido, o amor de Deus é incondicional. Por quê? Porque ele não tem exigências prévias. Ele não diz a você assim, seja perfeito e então eu vou te amar. Então isso ele é incondicional. Mas em outro sentido, Deus exige que você obedeça a Ele, que você sirva a Ele, que você o ame.
O amor de Deus, ele vem num contexto da graça, e é pela graça que Deus vai nos conformando às exigências do pacto. Sem santificação, ninguém... Entendeu? Mas quem é que produz santificação em nós? Santidade? Produz o querer e o realizar, o Santo Espírito de Deus. Então, assim, ele tem exigências, ele tem condições, mas essas condições possibilitadas a nós pela graça, o amor dele, né, vem por esse aspecto de graça. Também não é você que mantém o pacto por seu amor, mas é Deus quem mantém o pacto e nos conforma à vontade dele também. Amém? Amém, glória a Deus. Entendemos isso? E o último, eu vou precisar de mais 5 minutos aqui para a gente encerrar isso aqui. Pacto de redenção. O que seria isso? O pacto de redenção é aquilo que a teologia reformada desenvolveu e disse assim, ele envolve as partes que trabalham juntas para efetuar a redenção humana. Quais são essas partes? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é um pacto enraizado na eternidade. Né? É por isso que existe esse pacto. Né? O plano de redenção. A gente precisa compreender isso aqui, lembrar disso aqui todo dia. O plano de redenção não veio para dar um jeitinho nas coisas. Ih! Adão comeu. Eita! E agora? Vamos aqui sentar, fazer uma reunião? O que a gente vai fazer? Com Deus não tem plano B. Né? É o plano A. Deus deu o plano A. Né? É claro que, e essa é uma distinção teológica importantíssima. Isso aqui é só porque vocês são muito teólogos. Isso aqui. O pacto da graça, ele surge na história à luz da queda. Não é como se Deus, vai pecar, porque eu preciso trazer o pacto da graça. Entendeu? Não é assim. O pacto da graça surge à luz da queda. E aí Deus faz e traz o pacto da graça. Só que Deus não foi dar jeitinho nas coisas. Adão não surpreendeu Deus. Então, desde a eternidade, a Bíblia diz o quê? O cordeiro já havia sido morto antes da fundação. São esses tipos de texto que a gente está trazendo aqui. Tá? O pacto de redenção demonstra a harmonia dentro da Trindade. As coisas na Trindade não ficaram, ei, meu Deus do céu, e agora? A Trindade falando consigo mesma, né? Meu Deus do céu. A nossa linguagem é limitada, né? Vamos dar um jeito. E agora, quem é que vai lá? Quem é que vai fazer? Eu não vou não. Não é isso. Existe harmonia na Trindade, né? Esse pacto... Nossa, eu estou com uma visão ruim assim, né? Esse pacto, ele frisa o acordo total entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo no plano de salvação. Importante aqui também, ele define os papéis das pessoas da Trindade na redenção. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. O Filho entra na arena deste mundo por encarnação voluntariamente, para morrer pelos pecados. E o Espírito aplica a obra de Cristo a nós, para a nossa salvação. Né? E ninguém faz isso assim, não queria fazer não, hein? No plano de salvação, no plano de redenção, o Filho diz assim, que seja feita a tua vontade, ao Pai. O Espírito vai lá e aplica a obra. Eles fazem isso para cumprir o plano que foi estabelecido desde a eternidade, desde os tempos eternos. Só acabar isso aqui. Indício nas Escrituras. Não vai dar tempo de ler todos os textos. Mas a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus em João 17 é muito importante. Eu botei vários versículos ali, né? Ele fala assim, Pai, me restaura a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. O Senhor me amou antes da fundação do mundo. E agora eu estou aqui cumprindo o que o Senhor pediu. Cumprindo aquilo que o Senhor me deu. Lá em Hebreus 12 diz assim, pela alegria que lhe estava proposta. Quando que essa alegria foi proposta? Pela alegria que lhe estava proposta, você vai suportar a cruz. Né? Lucas 22, quando ele está lá no Getsemane também, seja feita a tua vontade, porque isso já estava estabelecido. O cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Entre outros textos, eu coloquei aqui na nossa lição, a gente fala. Fala aí, Deus. Sim, nesse sentido, né? E sim. É bom a gente ter as distinções de sentido, né? Como eu disse, em um sentido ele é incondicional, porque ele não exige condições expressas para você ser amado. Ele ama porque ele ama. Em outro sentido, ele tem exigências, né? Mas só que é ele que transforma a gente. A gente estava morto, a gente não tinha como amar a Deus. É Deus que transforma nossos corações e fala assim, vocês me amam agora. É por isso que eu falei dessa forma.
Eu coloquei aqui no nosso material muito texto, principalmente também da confissão de fé. Tudo que eu falei aqui está em harmonia com os tópicos 6, 1, 7, 1, 7, 2, 7, 3 e 8, 1 da confissão de fé. Dá uma lida nesse texto, eu coloquei aqui um incentivo para você ir lá e ver. Tem outros textos da Escritura também, são importantes para o nosso crescimento. Respondendo questões importantes. Eu já falei isso aqui, sobre dispensacionalismo e suas versões. Eu coloquei um artigo maior aqui também, você pode dar uma olhada. Sobre diferença entre pedobatistas, presbiterianos e credobatistas. A gente tem uma diferença para os nossos irmãos presbiterianos no entendimento do pacto da graça. Pacto de obras e pacto de redenção, concorda total. Pacto de graça tem diferença. Entendimento. Mas não tem pacto de graça? Não, tem. Só que entendemos a forma e o momento histórico de uma maneira diferente. Isso redunda em quê? Continuidades e descontinuidades. O presbiteriano ele vai aceitar um pouco mais de continuidade no entendimento da aliança. Não, aqui está no antigo, aqui agora vem para o novo. O Batista Reformado diz assim, não, existe mais descontinuidades. Deus está formando seu povo, sim, ele continua através do pacto. Mas agora tem uma forma diferente de fazer essas coisas. Aí vem as aplicações do batismo, membresia, ceia e tudo mais. Aulas que nós já tivemos e que essas nuances vêm a partir daqui. Tá? Vem a partir daqui. Coloquei também mais material, você vai lá e dá uma lida para aprender mais sobre isso, ok? Deixa eu fechar com isso aqui. Vocês já falaram muito hoje, né? Vou falar mais um pouquinho para a gente fechar em 2 minutinhos. Como a doutrina do pacto da aliança impacta a vida da igreja? Não impacta a vida da igreja, então, para esse lado. Impacta ou não? Vocês estão impactados? E aí vocês não estão falando? Como que impacta? Como impacta a vida da igreja? Cumprimento do ID por todo mundo, pregar o evangelho, evangelização e missões. Alguém falou a igreja? A igreja é a igreja. Tem mais gente. Como é a doutrina do Pai? Esse lado aqui? Alguém? Algum? Pedro, olha lá. Tcharam! Membresia. Envolve a membresia da igreja. Nós estamos em um relacionamento pactual. É isso que a gente fala aqui direto. A comunhão da igreja com os membros, isso. Entendimento que Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, traz para nós o entendimento que nós, dentro do povo do Senhor, também nos relacionamos através do pacto da aliança. A primeira coisa, e a mais importante, não é eu acho ele legalzinho, eu acho ele bonitinho. Talvez ele é feinho, né? Tem esse ponto. E chatinho também, na maioria das vezes. O primeiro ponto eu me relaciono com as pessoas porque eu estou em uma aliança com Deus e também com o povo de Deus. Entendeu? É por isso que o nosso discipulado, relacionamentos, dentro da igreja local, contexto de amizade e tudo mais, né? Acima de tudo. E isso aqui é importante demais, a gente poderia falar 1 hora sobre isso, é claro que não dá tempo, mas é uma verdade que a gente precisa aprender. A gente vem do mundo com o entendimento de que são as nossas preferências que definem como nós relacionamos com as pessoas. E aí dentro da igreja, na palavra de Deus, está assim, não são as nossas preferências. É claro, é óbvio. Que você talvez não vai ter todos os momentos e tudo com todo o rol de membros da igreja. É óbvio. Só que nós precisamos entender o aspecto mais global que os relacionamentos dentro da igreja se dão por aliança. É isso que nos firma. Prestação de contas também. Né? Eu vou prestar contas a um irmão, mas eu preciso ser amigo dele há 20 anos. E aí lascou. Eu tenho 26, né? Não tem como dentro do rol. Mas, muitas vezes, uma pessoa que eu conheço desde a minha infância não vai ser o amigo que eu procuro para prestar contas. Talvez vai ser o Gabriel, que eu conheço há 3 anos, 2 anos e pouco. Gabriel, eu preciso falar com você. Por que nós estamos no pacto? Entendeu? Liderança, né? Os pastores. Eu não estou servindo a igreja porque vocês me pagam para isso, simplesmente. Eu estou servindo a igreja em obediência ao Senhor, aos dons e talentos que Deus me deu, ao chamado do Senhor, à vocação. Né? E ao serviço da igreja local. Serviço, né? Também. A gente serve não é porque,
Pô, não gosto de fazer isso, né? Tem várias coisas que eu não gosto de fazer, gente. Sim, várias coisas. Eu tenho que fazer, né? E a gente vai fazendo, e quando a gente vai fazendo, a gente vai ficando melhor, e vai tendo alegria disso, aconselhamento também, né? Essência da igreja, foi o que a irmã Dina falou, nós estamos numa comunhão dos santos. Essa é a essência da igreja, como nós estudamos. E olha como esse nome envolve pacto. Comunhão e santos, é tudo no plural. Né? Então, assim, são algumas formas. Pense nisso. Pense nisso. Relações dentro da igreja também, departamentos, atividades, retiros, etc. Tudo mais. Fala, Deus. Vai comentar? Sim. Sim, é uma promessa, né? Então, a perspectiva da segunda vinda de Cristo, isso que dá certeza à igreja, sim, também. Então, tudo isso, tá? Eu queria que vocês, nessas participações, estivessem junto aqui comigo, irmãos. Vamos fazer no nosso EBD realmente uma EBD, né? Uma escola bíblica dominical, não simplesmente uma pregação. E eu preciso disso da ajuda de vocês, né? Do compromisso pactual de vocês. Tá bom? Olha a tarefa de vocês para a semana que vem. Fazer um resumo com as suas palavras sobre o que você aprendeu nessa aula e pensar em aplicações da teologia do pacto para a vida da igreja. Como esse finalzinho. Trazer um comentário para nós. Ok? Gente, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor e pela tua aliança, pelo pacto do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua escritura e que isso reflita na prática, na vida da igreja. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Que o Senhor nos ajude à medida que caminhamos na nossa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém.